Então, bora lá, pessoal, bora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês novamente aqui, que ontem eu não mostrei algumas imagens e eu quero mostrar para vocês hoje, falando da questão de avaliação. Como que eu gero resultado, Ricardo? Primeira coisa que eu tenho que entender, para gerar resultado, eu preciso avaliar muito bem meu paciente. E uma das coisas que eu vejo que o pessoal mais confunde é gordura compacta e gordura flácida. Então eu vou mostrar hoje aqui para vocês algumas fotos de gordura flácida e gordura compacta. Olha só, essa primeira fotinha que está aqui para vocês, essa primeira foto é uma foto que a gente identifica bem nítido uma flacidez tissular. Essa paciente ela até pode apresentar uma gordura localizada, porém ela apresenta também uma flacidez tissular. Se eu entro com um tratamento aqui somente de gordura nessa paciente, eu não vou conseguir visualizar resultados. Então eu preciso entender muito bem isso, eu preciso palpar essa paciente, eu preciso sentir, faça o teste de pensamento, eu falei disso ontem, né? Então faça esse teste e verifique, porque olha só, essa paciente aqui, ela apresenta uma gordura visceral. Outro ponto importante que eu comentei ontem, mas eu quero revisar com vocês aqui, é sobre a diástase. Então olha só, quando eu tenho essa diástase, que é essa abertura do músculo reto abdominal, isso favorece a projeção do abdômen para frente. Então, se esse abdômen está projetado aí para frente por conta de uma flacidez, né, de uma hipotonia muscular e por conta de uma separação dessa musculatura, não adianta eu ir lá e tratar somente gordura localizada se eu não crio estratégias para melhorar esse quadro do paciente. Então, eu preciso criar estratégias para melhorar este quadro aqui. Olha só, estamos batendo em 73 pessoas já, ótimo, perfeito. Então, olha só, eu preciso criar estratégias para melhorar também esse quadro. Aqui, neste caso aqui, nós podemos entrar com a corrente russa, que vai estar nos ajudando. Nós podemos entrar aí com as técnicas também de redução de gordura, porque essa paciente também vai apresentar gordura localizada, porém, dentro do meu tratamento, depois que eu avaliei e identifiquei, eu vou lá e vejo, eu preciso entrar aqui com fortalecimento muscular também. Outro ponto importante, olha só, gordura visceral. Muitas das vezes o paciente chega com gordura visceral, que é essa gordura que está abaixo da musculatura, e nós entramos com tratamento para gordura subcutânea. Gente, olha só, não vai adiantar se você entrar com tratamento aqui neste caso para gordura subcutânea se o problema maior está a gordura visceral. Então, continuando aqui, eu separei algumas outras fotos aqui também para vocês verificarem. Vamos ver na prática mesmo. Olha só, essa gordura aqui dessa paciente, ela é uma gordura um pouco mais compacta. Então, quando eu palpo essa região, eu vejo uma gordura compacta. Estão vendo? Essa paciente, ela apresenta também um pouco de gordura visceral. Então, quando nós fizemos a avaliação dela, eu identifiquei, olha, você tem uma gordura visceral. O que nós vamos tratar com a eletroterapia aqui é a gordura subcutânea, acima da musculatura. Então, essa gordura acima da musculatura, eu vou lá e consigo tratar. Agora, a gordura que está abaixo da musculatura, eu já não consigo tratar com os equipamentos, né, com alguns equipamentos. Na verdade, quando a paciente tem uma gordura visceral, eu sempre indico o seguinte, vai mudar a alimentação, você vai para o Nutri, você vai mudar a alimentação, vai fazer atividade física e o máximo que nós podemos fazer aqui é entrar com a parte de intradermo, né, intramuscular, né, esses ativos intramuscular para estar agindo de uma forma geral. Porém, né, e às vezes indicando também os nutracêuticos, né, neste caso também é muito bem indicado. Porém, o que eu preciso entender, o que eu quero focar aqui hoje é o seguinte, você não pode querer trabalhar somente essa gordura subcutânea sem explicar para o paciente, olha, você tem uma gordura visceral também, porque senão ele vai te cobrar depois. Tá? E essa gordura aqui é uma gordura mais compacta, então é aquele tipo de gordura que eu comentei com vocês ontem, que seria interessante às vezes de entrar com uma hidrolipo.
né, de entrar com hidrolipo e pós essa aplicação de soro, entrar com ultrassom de baixa, ultrassom de alta de 1 MHz. Então tudo isso é muito importante e dá para utilizar assim, utilizando essa dose certa, né, colocando uma dose correta, fazendo de uma forma bem certinha, bem correta, nós conseguimos sim muito bons resultados para esse tipo de gordura. Porque olha só, essa foto aqui nós conseguimos com em torno de, se não me engano, foi 4 sessões. Ela nem tinha finalizado o tratamento dela ainda. Em média de 4 sessões. Algo que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, pessoal. Deixa eu até voltar para mim aqui. Olhem só. Se seu paciente com 3 sessões, com 3, 4 sessões, não apresentou um bom resultado, o que você deve fazer? Suspende aquele programa de tratamento que você tinha pensado e começa a pensar em outro tratamento. Isso é algo que eu faço demais na minha prática clínica e falo muito para os meninos lá do Lipoparm. Eu falo demais para eles, olha, que se com 3 sessões o seu paciente não apresentou resultado, vaza desse programa de tratamento ou tente identificar por que ele não está tendo resultado. É por conta do programa de tratamento que não está dando certo para ele, ou esse paciente não está seguindo as orientações. Esse paciente não está realizando uma atividade física. E algo muito importante, vamos voltar lá para a imagem. Eu tenho que pensar em estratégias para este meu paciente para potencializar os resultados. Antes de falar dessas estratégias, vou até anotar aqui para mim não esquecer estratégias, porque nós estamos falando hoje de como gerar resultado, né? Deixa eu anotar aqui para mim não esquecer. Deixa eu voltar aqui nas imagens aqui. Quero mostrar para vocês uma outra imagem, que é... Bora lá. Olha só, essa daqui também, a minha fotinha ficou bem em cima aqui, mas essa daqui também é uma gordura compacta, tá? Essa aqui também é uma gordura compacta. Deixa eu mostrar uma outra foto. Aqui dá pra ver. Ó, essa gordurinha aqui, na foto, está parecendo compacta. Mas a hora que você palpava essa paciente, a hora que eu cheguei na avaliação, né, e palpei essa região, fiz o teste de pinçamento no tecido, eu verifiquei que essa gordura aqui, ela era uma gordura flácida. Então eu tinha tecido adiposo, lógico, olha aí, está projetando esse abdômen para frente. Ela não tinha diástase, tá? Essa paciente não tinha diástase. E essa paciente apresentava uma característica mais flácida. Qual foi o objetivo do nosso tratamento aí? Melhorar essa gordura, né? Então reduzir gordura localizada e também trabalhar a parte tissular. Então eu pensei no programa de tratamento para ela, entrou redução de gordura e também flacidez tissular. Então tudo isso é importante, gente. Por isso a avaliação ela é fundamental. E aqui eu estou citando para vocês algumas coisas básicas da avaliação, né? Que é observar esse paciente, colher essas informações e criar, né? E criar um programa de tratamento que seja eficaz. Aí muita gente me pergunta assim, Ricardo, mas eu não tenho muitos equipamentos. Eu tenho somente um equipamento. Dá para me gerar resultado? Se a gente criar um raciocínio clínico, dá para pensar, tá? Dá para ter um resultado. Agora, o que não dá por exemplo, assim, é você achar, né? É você achar que pacote vai resolver o problema de todos os pacientes. Isso é uma coisa que eu bato muito em cima mesmo. Olha só, a gente pode até ter um pacote ou outro na clínica para você atrair os pacientes ali para vir para a clínica. Mas não deixe de fazer avaliação. Não deixe de avaliar este paciente. A avaliação é que vai determinar o sucesso do seu tratamento. Então, colha as informações e veja o que essas informações estão dando para mim. E outra coisa, gente, não é equipamento caro que gera resultado. Tá? Eu falo isso com toda tranquilidade. O comércio está aí falando para vocês o seguinte, é equipamento caro que dá resultado, você tem que trocar o seu equipamento, porque lançaram agora tal equipamento, não sei o que, tecarterapia, não sei o que, tal coisa, a evolução da radiofrequência, a evolução de não sei o que, evolução de tal coisa. Profissional de estética, pelo amor de Deus, não caia em conto de vendedor.
entenda de fisiologia, entenda de eletroterapia, entenda das características técnicas e vocês vão ver que muita coisa que está sendo lançada agora, vocês já têm na clínica. Muitas coisas que estão sendo lançadas agora, que estão falando que é novidade, você com o seu básico, você consegue ter resultado, tá? Por favor, ouça o que o tio está falando aqui, tá? Ouça o que o tio está falando. Não caia no conto de vendedor. Não caia no conto de vendedor, tá? Então, continuando aqui, eu quero mostrar para vocês uma outra imagem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Olha essa daqui também. Essa daqui é uma paciente que ela apresentava gordura visceral, também a gente identificou isso. Ela apresentava uma flacidez tissular. Ela já tinha passado por 4 gestações, tá? Ela apresentava um pouco de diástase também, um pouco, que eu falo era uma diástase em torno de 3 dedos, então essa paciente apresentava, e gordura localizada. Qual foi o programa de tratamento aqui que nós pensamos para ela? Melhorar, né? Melhorar um pouco dessa diástase, ou seja, eu tive que colocar no meu programa de tratamento recursos para ajudar nesse propósito. Outra coisa, flacidez tissular, então pensamos em técnicas para melhorar a flacidez tissular. Radiofrequência vai ajudar bastante? Sim, a radiofrequência ajuda tanto na flacidez tissular quanto na redução de gordura localizada. Porém, eu tenho que utilizar a radiofrequência correta, né? A radiofrequência correta para estar agindo aqui. A frequência correta, então frequência influencia também. Eu vou estar falando de equipamentos em uma outra live, tá? Em uma outra live eu vou estar falando sobre isso. Então, continuando aqui. Então, nós traçamos o tratamento dessa paciente, ela ficou com a gente em torno de 3 meses para gerar esse resultado. 2 meses e meio para gerar esse resultado, ela vindo em torno de 1 vez por semana. Então, foi um resultado bem satisfatório, tá? E olha só, gente, eu nunca... Eu errei com compra de equipamento uma vez, batemos 100 pessoas, top. Eu errei com compra de equipamento uma vez, que foi bem no início. Depois, os meus equipamentos são todos equipamentos baratos. Eu não tenho equipamento extraordinariamente caros, não, né? Esses meus equipamentos, eles são baratos. Bora lá, continuando. Hoje eu tô com minhas fotinhas aqui, hoje tá dando certo. Hoje eu não tô, ontem eu fiquei perdidinho aqui sem minhas fotos aqui. Olha só, essa daqui também. Olha que incrível esse resultado aqui. Essa gordura já é compacta, tá? Uma gordura compacta. Uma paciente jovem, uma paciente de 27, 28 anos. Aqui nós já temos uma característica compacta. A gente palpava essa gordura, era uma gordura durinha, bem durinha. Qual foi o nosso objetivo aqui no tratamento? Aqui nós entramos com a hidrolipo, olha só. Então, hidrolipo, gente, não é para todos os pacientes. Eu ouço demais isso. Ricardo, eu estou fazendo hidrolipo, não estou vendo resultado. Não estou tendo resultado com a hidrolipo. Hidrolipo não é para todos os pacientes. Hidrolipo não é para todos os tipos de gordura. E na prática clínica eu percebi muito isso, né? Até a quantidade de soro não é igual para todos os pacientes, né? Então eu preciso ter essa noção, esse olhar clínico, né? Na hora que eu vou fazer um procedimento, na hora que eu vou pensar no programa de tratamento para o meu paciente. Tá? Então ter esse olhar é muito importante. Algo que eu falei ontem de estratégias e eu quero falar sobre essas estratégias para vocês é o seguinte. Primeira coisa que eu preciso entender quando eu vou tratar, por exemplo, uma gordura flácida. Então vamos lá para a gordura flácida. Eu preciso entender uma coisa. Quando eu vou tratar flacidez ou uma gordura acompanhada com flacidez tissular, eu preciso lembrar do processo de glicação, aonde eu tenho a formação das MMPs. Então, meu paciente que consome muito açúcar, muito carboidrato e um paciente que não realiza atividade física com uma maior constância, eu tenho que tomar muito cuidado com esse paciente. O que é interessante eu orientar para esse paciente? Ele fazer atividade física e diminuir o consumo de carboidrato e açúcares. Por quê, Ricardo? Quando eu tenho o processo de glicação, nós temos a formação dos famosos eixos, ou seja, eu tenho essa glicose em excesso, né? Eu conversei sobre isso ontem. Eu tenho essa glicose em excesso vai se ligar a proteínas e ela pode se ligar a proteínas a nível de derme,
né? Então, se ligando a essas proteínas, eu tenho a formação dos famosos AGEs, que tem uma capacidade de mimetizar citocinas inflamatórias. Então, eu começo a imitar citocinas inflamatórias nessa região. E automaticamente eu tenho a formação dos famosos dos famosos metaloproteinases, as MMPs. E essas MMPs, elas vão lá e começam a degradar a fibra de colágeno. Agora, olha só para vocês verem nessa imagem aí. Na primeira fotinha, nós temos uma imagem histológica aí de uma pele jovem. Aí na segunda, a do meio, nós temos aí uma pele jovem com a ação das MMPs. Olha só! E olha uma pele envelhecida. Porque o processo de envelhecimento intrínseco, ele também gera essa formação de MMPs. É normal eu ter essa degradação de fibras de colágeno e elastina, né? Isso é normal. A própria radiação ultravioleta, ela faz com que haja essa formação também de MMPs. Mas olha só para vocês verem uma pele jovem com a ação das MMPs. Olha só como está em relação à pele jovem e até mesmo em relação com a pele envelhecida. Então eu preciso tomar cuidado quando eu vou tratar o meu paciente, tá? Eu preciso tomar cuidado no que eu vou utilizar com esse paciente. Exemplo, adianta eu vir aqui nessa pele e tacar uma técnica que gera inflamação nesse paciente? Adianta? Olha o jeito que está a pele dele. Olha o jeito que está. Adianta eu vir aqui e inflamar mais esse tecido já está inflamado. O risco de gerar uma hiperpigmentação aumenta muito, seja com microagulhamento, seja com até mesmo uma radiofrequência, entre outras técnicas, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos lá, continuando aí. Hoje eu separei muitas coisas para vocês. Olha só que legal, olha o que a radiofrequência gera no tecido. Trouxe esse artigo aqui porque eu ia acabar falando de flacidez, né? E eu quero passar algumas estratégias para vocês para aumentar o resultado de vocês. Uma das estratégias é, quando eu vou tratar flacidez tissular do meu paciente, uma gordura flácida, seja o que for, eu preciso pensar o que eu posso fazer antes de realizar essa radiofrequência. Exemplo, hidratação do tecido é fundamental. Eu pensar em substratos também para esse tecido é muito importante. Então entra aí alguns ativos, entra aí os nutracêuticos, os nutricosméticos, entra aí os antiglicantes, os antioxidantes, tudo isso vai ser muito importante, os precursores da formação do colágeno. Depois que eu pensei em tudo isso, é interessante eu entrar com a radiofrequência. Aí olha só essa imagem aqui. Né? Aqui nós temos, esse que está aqui, todo amarelinho aqui, gente, isso aqui significa colágeno recém-formado pós-radiofrequência. Então isso aqui é uma imagem de um artigo, uma pesquisa, onde na primeira foto é no início do tratamento, né? Antes de fazer, então essas imagens antes de fazer a radiofrequência. Essas imagens no meio é logo depois dos tratamentos de radiofrequência e a imagem final depois de 3 meses que finalizou o tratamento de radiofrequência. Então o resultado da radiofrequência, ele é só imediato, Ricardo? O resultado da radiofrequência é só um efeito lift? Não, ele é um efeito também tardio. Então quando você pensa no que você pode fazer para potencializar mais ainda esse resultado da radiofrequência, é interessante para alguns tipos de gorduras e assim por diante, tá? Caraca, hoje tá muita informação, hoje tô adorando, hoje deu para mostrar minhas imagenzinhas, mostrar aqui tudo que eu tinha que falar para vocês. Outro ponto muito importante que eu comentei aqui com vocês ontem, e eu quero falar de novo para vocês. Gente, se vocês estão gostando, cliquem nos coraçãozinhos aí, ó, manda uns coraçõezinhos aí, já que eu não tô vendo os comentários, porque eu tô só com as imagens aqui, mas coloca os coraçãozinhos aí, os coraçõezinhos eu vejo aqui subindo pra mim, tá? Isso, se tá gostando, manda esse negocinho aí. Como eu falo lá no YouTube, né? Quando eu tô nas lives lá, cutuca aí. Tira print, posta lá no Instagram depois, marca o tio. Deixa eu mostrar pra vocês essa outra imagem aqui. Olha só, o paciente chegou pra mim lá na clínica, num estado pós-prandial. No estado pós-prandial, ele acabou de alimentar. E vai que ele comeu um pratão de macarrão, ele comeu um doce, e ele chegou na clínica para fazer uma técnica de ultrassom com eletrolipólise.
e ele está em um momento onde o índice glicêmico dele está elevado, ou seja, estou secretando mais insulina. Então ele está aqui nesse momento de lipogênese, ó, nesse quadrinho que está aqui, ó, de lipogênese. Então ele está em um momento de lipogênese. Quando eu estou em momento de lipogênese, a insulina está elevada, né? Essa insulina está elevada e eu posso ter inibição aí de lipólise. Então vai adiantar muito eu entrar com técnicas que estimulam a liberação de catecolaminas no tecido? Catecolaminas são hormônios, gente, que quando eu faço um ultrassom, quando eu faço uma eletrolipólise, eles estimulam essa liberação de catecolaminas, que são hormônios lipolíticos que vão lá e agem lá na membrana do adipócito, né, se ligam a receptores ali dessa membrana, desencadeando toda uma cascata lipolítica onde eu tenho a quebra de triacilglicerol. Então eu vou liberar ácido graxo e glicerol. Toda vez que eu tenho lipólise, pessoal, lipólise, eu não tenho a quebra da membrana do adipócito, eu tenho somente a quebra do triacilglicerol que está lá dentro. Aí que vai mais uma dica para vocês. Olha só, então, o que eu posso fazer para potencializar esses resultados? Quem é aluno do Lipofarm já sabe isso de cor, que é o quê? Pedir para o seu paciente vir em jejum. Ah, Ricardo, isso vai resolver? Olha, depende muito de cada pessoa. Não tem como a gente falar que esse jejum de 2 horas vai resolver, é o que vai fazer dar resultado. Mas eu, como profissional, eu preciso criar estratégias o tempo todo para tentar potencializar os resultados do meu paciente. E uma outra estratégia que é muito importante, né? Eu não sei se vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo passar, que é que para gerar resultado, pessoal, não adianta só eu saber ligar e desligar um equipamento. Isso aí o fabricante ele te ensina. Isso aí, a hora que você compra um equipamento, ele te dá um treinamento. O propósito meu, o propósito do Lipofarm, o propósito meu dentro de sala de aula, dentro dos cursos, não é te ensinar a ligar e desligar equipamento. Isso aí o fabricante ele faz. É você ter raciocínio clínico na hora de montar o seu programa de tratamento, na hora de montar o seu protocolo, para você gerar resultado, para você impactar no seu paciente e para você realmente aumentar o seu faturamento por resultado e não por promoção. Porque promoção em toda esquina hoje tem. Agora, gente que gera resultado, isso aí está em extinção. Então, o que eu quero é que você gere resultado na sua clínica, no seu consultório. Esse é meu objetivo. Por isso eu faço questão mesmo de vir para cá, de falar, de contar da minha prática clínica, né? Não só ciência, não só artigo científico, igual eu mostro aqui, mas a minha prática clínica ali, ó, de bom tempo, bons anos encostado a barriga ali, ó, na maca ali, tratando o paciente, tratando. Então isso é importante, essa prática clínica é muito importante na hora de você passar aqui um conhecimento, na hora de você falar. Tudo isso é muito importante. Então olha só, essas estratégias aqui eu aprendi meio que na raça, sabe? Outra estratégia que é muito interessante. Pensa comigo aqui, ó. Quando eu tenho um processo de lipólise, eu tenho liberação de ácido graxo e glicerol. Essa liberação de ácido graxo e glicerol, o que vai acontecer? Esse glicerol ele vai lá para o fígado, vai fazer parte de uma gliconeogênese. Isso aqui eu estou falando ainda de lipólise, tá, gente? Então isso aqui é quando eu tenho essa lipólise. Lipólise é a quebra do triglicerídeo, então eu vou liberar ácido graxo e glicerol. Esse glicerol vai lá para o fígado, vai fazer parte de uma gliconeogênese, né, de glicose. E esse ácido graxo, Ricardo? Ele vai se ligar à albumina no sangue e ele vai ficar disponível para ser utilizado como fonte de energia. Aqui entra a questão, gente. Logo após um tratamento que gerou lipólise, é interessante que você coloque seu paciente para fazer atividade física, para gerar oxidação, para que esse ácido graxo entre dentro da rota de combustão, para que eu utilize esse ácido graxo como fonte de energia. Isso é muito importante, tá? Então, o que eu posso fazer neste momento aqui, Ricardo? Eu posso fazer no final dos meus tratamentos uma corrente russa? Já vai me auxiliar? Sim. Auxilia, não é que vai resolver, gente, não é que vai fazer com que seja utilizado esse ácido graxo, mas eu tenho que criar estratégias alternativas. Essa questão de metabolização, de oxidação, de beta-oxidação, isso é muito individual também, né? São vários fatores que estão envolvidos, porém, eu preciso tentar criar estratégias. Uma delas é, Ricardo, a corrente russa ajuda? Lógico que ajuda. Ah, Ricardo, a plataforma vibratória pode ajudar? Pode ajudar também. Mas o que é melhor? Ele fazer uma atividade física, ele fazer um exercício. Esse seria o melhor. Mas eu não sei se meu paciente, na hora que ele sair dali, ele vai fazer uma atividade física. Quem me garante que ele está falando a verdade para mim?
Então eu dentro da clínica eu tenho que criar essas estratégias. É muito importante a gente criar essas estratégias. Olha só, eu vou abrir aqui os comentários novamente. Eu tinha mais coisa para falar para vocês. Deixa eu só mostrar essa imagem aqui, ó. Pera aí, eu tenho mais coisa ainda para falar para vocês, mas pera aí, só um pouquinho. Olha isso daqui. Ontem eu falei com vocês que o sono pode influenciar no tratamento do seu paciente. Pode influenciar? Pode. O sono pode influenciar. Como assim, Ricardo? Pacientes, né, pessoas que passam por privação de sono, eles podem ter aumento de grelina e diminuição de leptina. Eu falei sobre esses dois hormônios ontem. Grelina age estimulando aí uma fome, né? E leptina gerando saciedade. E os dois atuam lá no hipotálamo e quando leptina está reduzida e grelina está aumentada, eu tenho a sensação de fome. Quando o grelina está abaixo, né? E eu tenho a ação da leptina, eu tenho a sensação de saciedade. O que acontece? Pessoas que passaram por privação do sono, e a gente tem pesquisas que mostraram isso, essas pessoas que passaram por privação do sono, elas tiveram aumento de grelina e diminuição de leptina. E essas pesquisas mostraram também que essas pessoas, elas tiveram uma compulsão alimentar. Então, aumentaram a compulsão alimentar pós esses tratamentos. Olá, pode começar aí as perguntas. Além da corrente russa, eu uso a plataforma vibracional. Perfeito. Dermoestética. Perfeito. Alana, beijo. Bora lá, mais perguntas aí? Perguntas? Cheguei atrasado. Tem nada não. Tranquilo, depois assiste lá o comecinho. Vamos lá, pode começar a mandar as perguntas aí. Você anotou algo para lembrar? Foi isso, as estratégias. Flavinho, eu falei sobre a corrente russa, né? E esse jejum também. Quem ainda não tem aparelho? Deia, né? Deia, é o seguinte, olha só, eu sempre falo o seguinte, que eu sempre dou algumas dicas de alguns aparelhos que você pode iniciar. Né? A própria drenagem linfática, a modeladora, tudo isso vai estar ajudando nos seus tratamentos, né? Ajuda. Mas, por exemplo, eu até separei aqui, ó, olha só, a manta térmica, a ventosa terapia, manta térmica, ventosa, ultrassom portátil, aquele ultrassomzinho que é baratinho, que de 1 e 3 MHz, também é muito bom e te ajuda muito a ter resultados, tá? Te ajuda muito a ter resultados. Com aquele ultrassomzinho portátil, então, ou seja, é barato, uma manta térmica é barato, uma ventosa é barato. Com a manta térmica e uma ventosa dá para você trabalhar celulite, tá? Principalmente celulite fibrótica. E com ultrassom de 1 e 3 MHz também dá para você fazer muita coisa, dá para você fazer um estrago. Eu sempre brinco assim, que o ultrassom de 1 e 3 MHz dá para você fazer um estrago em gordura localizada, se você souber trabalhar com ele. Lógico que ele vai predominar a lipólise, tá? Participando pela primeira vez. E aí, gostou, Thalita? Tá gostando? Qual o princípio ativo para gordura localizada? Glorinha, nós vamos ter muito. Inclusive, eu postei hoje lá no meu Telegram, tá? Se você quiser ir lá pro Telegram, eu acabei de postar hoje lá alguns ativos que nós utilizamos aí no Lipofarm para redução de gordura localizada. Tá lá no meu Telegram, só entrar lá. Eu creio que o link está na bio do Instagram. Se o link não estiver na bio do Instagram, me manda um direct que eu já mando o link para você do Telegram, tá? Postei hoje lá uma lista de ativos muito top que você pode utilizar para redução de gordura. Eu ainda não tenho nenhum aparelho para corporal. Qual você indica para iniciar no corporal? Patrícia, depende de quanto você quer investir, tá? O que você quer investir? Eu sempre tenho os top 3 de equipamentos. Olha só, querem anotar os top 3 de equipamentos? Os top 3 que eu falo é radiofrequência, ultrassom de baixa frequência e corrente. Tá? E aparelho de multi-correntes. Aqui nós podemos ter uma variável, né? Ultrassom de baixa, ele pode ser o de alta também, depende do seu propósito, depende do que você queira. Tá bom, Paty? Mas tem como sim você iniciar aí com equipamentos baratos, tá? Todos esses que eu estou falando, equipamentos baratos. Aula maravilhosa, valeu. Assim que realizar, assim que realizar a lipólise, dentro de quanto tempo é indicado para o paciente fazer atividade? Lara, eu sempre peço em torno de 1 hora.
mas isso vai depender muito de cada paciente, tá? E de como que está o estado nutricional dele também, tá? Como que é a dieta dele, ok? Mas em torno de 1 hora a 4 horas. Fala sobre o endermo na flacidez. Boa, Bia! Ó, ela estava aqui ontem. Tenho certeza que era você que estava aqui ontem, não era? Eu vou mostrar aqui agora. Vou mostrar aqui agora um artigo, tá bom, Bia? Rapidão, vou mostrar aqui um artigo para você. Rapidão, vou voltar aqui na imagem aqui, que eu separei ele para mostrar aqui. Endermo na flacidez. Olha só. Vou desativar o comentário. Não, vou desativar não, porque depois eu não sei ver aqui. Olha só, Bia. Olha esse artigo aqui. Esse artigo aqui eles fizeram o seguinte. Eles avaliaram uma pressão negativa em 10 camundongos. Então pegaram uma seringa, né? Pegaram uma seringa, cortaram essa seringa no meio e utilizaram um aparelho ali que dosa essa pressão negativa e analisaram o seguinte: quando fizeram essa pressão negativa, né? E eles fizeram essa sucção, né, 10 segundos de sucção e 10 segundos sem sucção, durante 5 minutos, isso 2 vezes ao dia, durante 2 semanas. Então avaliaram nessas regiões onde fizeram isso, Bia, analisaram aí uma inflamação na região, né, então gerou um processo inflamatório, realinhou fibras de colágeno e aumentou a espessura também. Então, olha só, a endermo pode ajudar na flacidez tissular? Pode. O que eu devo analisar quando eu vou fazer endermo? Cuidado com sucção em excesso demais e não precisa ficar muito tempo em uma mesma região. Verificou uma hiperemia, já posso ir para outra região, tá? Então vamos lá, vou continuar aqui, eu parei aqui na Bia. Com relação à diástase, você faz outro tipo de exercício específico? Então, Carlinha, eu gosto de utilizar a respiração, exercício respiratório junto, tá? Porém, o que acontece? Tem que ter um conhecimento a mais em relação a esses tipos de exercício. Aqui eu oriento vocês a utilizar a corrente somente em reto abdominais, não pegar oblíquos, tá? Pegar só esses reto abdominais para ficar mais... eu isolar mais essa musculatura que eu queira trabalhar. Esse seria o que eu passaria para vocês aqui em uma live. Prof, quando usar eletrolipólise percutânea e quando usar a transcutânea? Olha só, Cristiane, todas as duas nós vamos ter respaldo científico para ter resultados, tá? Tanto de forma percutânea quanto de forma transcutânea. Não tem essa questão, quando utilizar uma e quando utilizar a outra, tá? Não tem. Todas as duas vão gerar resultados, tá? Eu tenho uma prática clínica maior com a percutânea, tá? Eu não utilizo muito a transcutânea, mas tem resultado e é comprovado e pode utilizar sim. Se esse paciente ele tem uma aversão à agulha ou se você vai fazer junto com o ultrassom e assim por diante, você pode utilizar ela com os eletrodos, tá? Doutor, poderia utilizar a corrente russa após hidrolipo? Pode sim, Anderson. Pode utilizar sim a corrente russa após a hidrolipo. E eu até indico nos meus programas de tratamento. Corrente alce substitui a russa? Não é que substitui. Todas as duas são correntes de média frequência e todas as duas vão gerar contração muscular. A corrente alça, os artigos falam que por conta dessa duração, esse burst dela ele ser menor, a gente vai ter o paciente ele vai ter um conforto melhor durante a aplicação, tá? Mas eu não digo substituir. Até quanto tempo após a sessão deve-se iniciar os exercícios? Já respondi esse. Quando eu tiver uma flacidez tissular e sentir gordura granulada, qual a melhor opção de tratamento? Alice, eu entraria com ultrassom de baixa frequência, tá? Ultrassom de baixa frequência, e utilizaria também a radiofrequência para estimular aí produção de colágeno, né? Melhorar colágeno, e também a radiofrequência para redução de gordura. E entraria, se você tiver carboxterapia, eu também entraria com carbox. Criodermo Master, o que me diz para o tratamento? Criodermo Master, ele iniciar um aparelho? Esse eu não estou lembrado assim, são tantos nomes, eu teria que ver aqui qual que é o equipamento, o que ele preza, tá? Se é uma criofrequência, o que é.
Professor, eu ainda não tenho. Olha só, ultrassom de baixa frequência, radiofrequência para gordura e flacidez. Qual a ordem de usar na mesma sessão? Catarina, tem uma dica dessa lá no meu Telegram, tá? Então, assim, eu vou te deixar curiosa. Vai lá no meu Telegram que tem uma dica dessa lá no meu Telegram. Um áudio que eu contei, na verdade, até um dos programas que eu utilizo dentro do Lipopar. Vai lá no meu Telegram, fuça lá que você vai achar. Beleza? Deixar vocês curiosos, vocês gostam, né? Eu, se fosse eu, já tava morrendo de curiosidade. Carlos perguntou assim, eu tenho uma corrente alce, dá o mesmo resultado que a russa? Sim, Carlos, perfeito, tá bom? Consigo resultados bons com mantos? Consegue sim, Camila. Consegue sim. Tem até uma programação que você pode utilizar com o mantos, que é você colocar ele para passar junto com o ultrassom uma corrente que pode gerar lipólise, tá? Você programa ele com 10 Hz.